Vamos iniciar nossa palestra. Gostaria que vocês todos aplaudissem nosso professor Edson Pires. Vamos lá, professor Edson. Com o senhor. Fique à vontade. Vamos lá. Bom dia, gente. Quero cumprimentar e dizer que realmente me sinto muito feliz de estar com vocês aqui. Essa iniciativa, projeto Escola Acolhedora, é um projeto de iniciativa da formação continuada, provém diretamente do RH, né, em parceria, logicamente, com a diretoria de ensino. Estamos trabalhando no sentido de tentar buscar um melhoramento emocional, não só dos professores, mas dos alunos e das famílias. É algo que foi relegado durante um tempo, não é? Que já está na BNCC há bastante tempo, desde 2017, já está previsto essas competências, trabalhar as competências socioemocionais, mas antes da pandemia não se pensava tanto nisso, porque a gente não tinha uma evidência tão forte quanto a pandemia nos trouxe, do quanto as famílias, do quanto nós estávamos afetados, mas os estudos já apontavam para essa questão socioemocional que estava grave, não é? Em todo o mundo, não é exclusividade de Juruti, do Pará, mas é do Brasil e do mundo, não é? Então estudos profundos ganharam notoriedade nesse momento, e nós, a Secretaria de Educação, entendeu essa situação, está entendendo isso e abraçando essa questão como algo muito importante, como nós vimos hoje, como nós estamos enxergando hoje nos relacionamentos das pessoas, no comportamento das pessoas, tá? E aqui nós vamos passar para uma reflexão básica sobre o que eu costumo sempre falar nas minhas palestras. Quando eu inicio, eu falo isso aqui, olha, esse verso ele representa muito o que nós educadores precisamos ter em mente sempre: transformai-vos pela renovação da vossa mente. E como é que você vai se transformar? Como é que você vai se transformar e fazer essa renovação da mente? Através do conhecimento. Primeiro, tudo é o conhecimento. O conhecimento gera sabedoria, nos coloca a par daquilo que está acontecendo, e precisamos de fato muito conhecimento. Mas é claro, nós estamos aqui no meio de pesquisadores, professores, e com certeza alguns de vocês têm muito mais conhecimento do que eu em muitas áreas. E vim aqui compartilhar alguma coisa que seja útil para esse momento, ok? Bom, sou escritor do livro Ajuste Sua Rota, né, já falamos muito desse livro, e tem um capítulo específico que nós falamos sobre as emoções. Nós falamos sobre algumas coisas que a gente vai comentar aqui rapidamente, tá? De um estudo sobre aquelas adversidades na infância, tá? Que em casa nós padecemos disso e de repente a gente não dá atenção, e até hoje nós estamos colhendo os problemas das adversidades que foram causadas durante a infância, tá bom? Vamos lá. Agora, o que é a violência? Refletindo rapidamente sobre o que é a violência. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ela define como o uso intencional da força física ou poder, ameaçados ou reais, contra si mesmo, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou comunidade, que resultem ou tenham grande probabilidade de resultar em ferimento, morte, dano psicológico, mau desenvolvimento ou privação. Isso é a definição de violência pela Organização Mundial da Saúde. Nós estamos vivendo um momento de violência. Na verdade, a violência é bem mais antiga do que nós podemos imaginar. A violência ela é quase intrínseca ao ser humano, e a gente vai ver com esses dados aqui, ó. Segundo a ciência, os estudos antropológicos e diversos estudos dão conta de que a arqueologia, inclusive, ela diz que cerca de 13 mil anos antes de Cristo foi registrado o primeiro ato de violência, não é? E nas condições tribais, disputas tribais e tudo mais. Segundo a Bíblia, a violência começou aonde?
lá na saída do Éden, né? Quando o homem pecou e aí começou a violência. Tá? Mas isso aqui é só um fato, um dado para a gente entender que é quase intrínseco ao ser humano a questão da violência, a disputa por território, a inveja, né? A disputa por poder, a necessidade de se reafirmar, né? Isso tudo traz o quê? Violência. E a origem da violência? E aqui eu quero me ater um pouco nessas condições em que o ser humano possui necessidades psicológicas intrínsecas, como atenção, afeto, aceitação, destaque, pertencimento, mostrar autoridade, força e comando. Veja só, todos nós, sem exceção, nós temos necessidade de quê? Atenção. Qual é a primeira ação do ser humano quando nasce? Normalmente, não é? É lógico que tem algumas exceções. O que nós fazemos quando nascemos? Normalmente é o quê? Chorar. E isso é o quê? É para chamar a atenção. Estou pelado. Estou com frio. Estou com fome. Eu estou chamando o quê? Atenção. Isso é natural, é intrínseco, faz parte, é basal da estrutura emocional, cognitiva, cerebral, mental do ser humano. Então nós precisamos entender que a criança ela vai estar sempre querendo chamar a atenção. Mas é só a criança? Mas é claro que não, né? É claro que não. Cada um de nós estamos sempre procurando um jeito de chamar a atenção. Essa reflexão que nós estamos trazendo aqui para você é para você começar a compreender e massificar esse momento aqui, entender que às vezes a gente esquece que nós somos carentes, necessitados originalmente de atenção. E aí acontece o quê? A questão do afeto. A gente quer afeto. A gente quer aceitação do grupo. Quem é que não quer aceitação do grupo? Quem é que não quer ser admirado no grupo? É difícil ter uma pessoa que não queira ser aceito e admirado no grupo. E isso começa na infância, e isso se desenrola na pré-adolescência, na adolescência, até chegar à vida adulta. E mesmo depois de velhos, nós ainda queremos chamar a atenção. Nascemos assim. E vamos morrer assim, porque nós precisamos de atenção. Agora preste atenção numa coisa. Eu sempre vou ter a necessidade de ser destaque. Agora, como é que eu vou fazer isso? É aí que começa a nossa reflexão e vai ser bem breve, tá bom? Até falava com a professora ali atrás que eu vou ser muito breve, mas eu quero ser muito incisivo, quero ser muito prático nisso aqui, porque você precisa entender que o aluno vai ter formas de chamar a atenção. Ele tem personalidade, está sendo formado a personalidade nessa idade que vocês estão trabalhando, da educação infantil e o Fundamental 1, do qual também sou originário e trabalho como pedagogo. Né? Então a gente, às vezes, perde essa noção de que a criança está em formação cognitiva, formação de personalidade, e formação de caráter também. Alguém pode dizer assim, mas caráter e personalidade não é a mesma coisa? Não. Caráter são as atividades, são os pressupostos, são os aprendizados que eu tenho de comportamento frente a determinadas situações. Por exemplo, eu vejo um papel, esse papel está escrito por outra pessoa, eu já entendo que esse papel não é meu. Sendo de outra pessoa, eu não vou pegar. Ou, no máximo, eu pego, levanto de quem é esse papel. Não é? Isso aqui é um bom caráter. O mau caráter seria o quê? A pessoa olhou para o papel, é bonito o papel, olhou para um lado, olhou para o outro, ninguém está olhando, pegou, guardou, colocou no bolso. Isso é desvio de caráter. Caráter. Tá? Desvio de caráter. Tá? A personalidade é diferente. Como eu me comporto na frente das pessoas ou longe delas.
é a minha personalidade, a minha pessoalidade expressa em um determinado contexto. Se uma pessoa me chama a atenção, eu tenho um jeito de responder a esse chamado de atenção. Seja ele violento, seja ele carismático ou amoroso, eu tenho uma forma de responder a isso. Isso aqui é a minha personalidade. É o meu jeito de agir em relação a determinado assunto. Mas o caráter tem mais a ver com valores, com ética, tá? Então essa distinção é sempre bom a gente ter bem claro, né? Aí em alguns momentos vai até se confundir, mas aí você vai ver que uma coisa é distinta da outra. E precisa entender que o seu aluno ele está numa fase de formação de personalidade e de caráter. Na formação de personalidade, você tem influência. Na formação de caráter, também. E eu conversava com alguém e chegava à reflexão. Na verdade, conversava com a minha esposa. A gente conversa muito sobre esses temas. A gente tem lido muito, especializado muito nessas questões emocionais, socioemocionais. E chega um ponto de que eu carregava comigo o discurso de que é injusto o tempo que o aluno ele passa na escola e o tempo que ele passa com os pais, com a família. Aí eu fui repensar isso aqui. O aluno ele passa 4 horas efetivamente em contato com o professor e com o corpo profissional da escola, certo? Aprendendo de fato, um aprendizado ativo. Ele está sendo estimulado o tempo todo. E em casa? Qual é o tempo de contato que essa criança tem com os pais? Não é uma palestra para pais, mas é para vocês entenderem que vocês também são pais, né, e mães. Qual é o tempo efetivo de contato, o tempo de qualidade que a criança e o adolescente têm com os pais? A professora Paula, ela descobriu um texto muito legal, repassou para a gente, que é Os Filhos do Quarto. Quem já leu, está nas redes sociais. Eu descobri através da professora Paula, eu achei muito bacana esse texto, Os Filhos do Quarto. Se vocês procurarem, vocês vão encontrar. Preste atenção, o que está acontecendo? Eles estão procurando atenção, afeto, aceitação, destaque, pertencimento, mostrar autoridade, força e comando. E em casa, como é que está isso? Aí eu percebi que a nossa luta, o nosso tempo com o aluno não é tão injusto assim. Porque lá em casa, nem sempre a atividade do pai, da mãe ou da pessoa que cria a criança é efetivo de atenção, cuidado e educação. É muito mais negligenciado a atenção, é muito mais negligenciado a questão do ensino efetivo, descumprindo uma regra bíblica que diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar. Seja andando pelo caminho, seja sentado à mesa, seja... Só que isso nem sempre acontece. Entendem isso? Isso não está acontecendo de fato, os pais estão atarefados. A realidade bíblica, ela era uma realidade importante, que se tinha bem delimitado algumas questões. Os pais, a sociedade era basicamente rural, e então o que acontecia? Os filhos tinham um horário específico para trabalhar com os pais. O pai e a mãe, né, o marido e a mulher, o casal, a família que tivesse muitos filhos, eles eram bem-aventurados e muito bem-sucedidos, porque eles não seriam envergonhados à porta. Os filhos eram considerados como flechas. E que na hora que o pai precisasse, a mãe precisasse, eles estavam ali para proteger. E também era força de trabalho no campo. Na cidade é assim. Infelizmente, tem um dado, né, agora recente, que diz que até 2100 a população mundial vai reduzir pela metade. Saiu agora, né? Uma manchete do Google, tá?
Todos os esforços mundiais, das autoridades mundiais, dão conta de que a população precisa reduzir pela metade para tornar o planeta sustentável. Porque as pessoas estão se aglomerando nas cidades. E as cidades estão produzindo isso que nós estamos vendo hoje. Problemas emocionais gravíssimos. Mas nós, escola, temos ainda a condição de impactar os nossos alunos, os filhos dessa sociedade. Por quê? Porque nós temos intencionalidade pedagógica, intencionalidade de ensino. Diferente das famílias que já não têm mais essa intencionalidade de ensino. A intenção das famílias é sobreviver. Comprar comida para os filhos, comprar roupa para os filhos e ainda se dá o luxo de tentar comprar um carro para si. É ou não é? É assim que está funcionando. Se dá ao luxo de comprar um transporte para si. E os filhos, quando crescem, eles ficam na mesma condição, na mesma correria dos pais. E ficam pensando, eu não vou ter filho. Eu não vou ter filha. Eu não quero ter filho, eu não quero ter filha. Mas por que ele não quer ter filho, eu não quero ter filha? Porque os pais nem querem eles. Porque eles dão despesa. Ele não é mais uma força motriz de trabalho. Ele não é mais uma flecha que pode defender a porta. Ele representa para a família agora uma boca a mais para comer. Estão entendendo a profundidade do que nós estamos enfrentando? É um problema social profundo, grave, que a urbanização nos trouxe. E você precisa ficar atento, alerta a esses sinais. O que está acontecendo? Nós, professores, muito mais do que nunca, precisamos estar alerta a esses sinais. Caso contrário, nós vamos ter problemas muito sérios. Nós ouvimos de pessoas, estamos andando na escola. Depois que saí da diretoria de ensino, professor Wilson, eu tive muito mais possibilidade de andar nas escolas, de conversar, de sondar, de conversar mais com os professores, não é? Tive a possibilidade de, em 2 escolas, estar implantando o projeto Escola Acolhedora, e que a gente quer sim que todas as escolas tenham o projeto Escola Acolhedora, que ele vai trabalhar o tripé, ele vai trabalhar as questões socioemocionais com os alunos, com os professores e com os servidores total da escola e as famílias. Ou seja, esse tripé será alcançado pelo projeto Escola Acolhedora. Tá? Então aqui é só para vocês entenderem a origem da violência, como é que está a situação. Os alunos, eles querem mostrar, eles querem se impor. E como é que eles vão fazer isso? Beliscando um, beliscando o outro. E quando eles crescem mais um pouco, eles veem no jogo de videogame que basta colocar um óculos diferente, colocar um capacete, que eles estão prontos para matar. Eles estão sendo treinados emocionalmente para não sentir remorso, pena, dor nenhuma em matar alguém. Estão entendendo isso? Os nossos filhos estão sendo treinados emocionalmente para não ter sentimentos, ou para sublimar esses sentimentos em nome de alguma coisa, se cortaram. O secretário está fazendo um sinal aqui. Os alunos, eles são desafiados a se cortar para chamar a atenção, é lógico, para o quê? Pertencimento. Ele quer pertencer ao grupo, mas ao mesmo tempo ele quer ser o quê? Destaque. Ei, você está no nível 1, né? Eu já estou no nível 12, meu irmão. Eu já estou todo retalhado aqui, eu já cortei as costas, já cortei aqui, já... Você nem sabe, eu já estou no ponto já de dar corda já, você nem sabe. Eu vou bater esse jogo, vou zerar esse jogo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Eu vou zerar esse jogo, você não sabe, você é fraco, mas eu sou destaque nesse jogo, meu irmão. E nós estamos vivendo isso na escola do interior, tá, gente? Alunos na fase 6 desse jogo, vocês não têm ideia de como é que eles estão. Ou tem, né? Ou tem ideia. Mas tem pessoas que não fazem ideia
do que é a fase 6 desse jogo, do que é a fase 5, a fase 4. É baleia azul, é outro nome que deu, foi reinventado. O certo é que os alunos eles querem chamar a atenção. E eles querem mostrar também voz de comando, autoridade. É isso. E somado a isso, vem outras questões, tá? Ó, aquilo que eu falava ainda há pouco, se reafirma através dessa senhora aqui, olha. Doutora Nadine Harris, ela fez uma pesquisa no contexto familiar estadunidense. E ela pesquisou, juntamente com a Kaiser Permanente e o CDC, né, o Centro de Controle de Prevenção de Doenças, eles observaram o comportamento de pessoas que eles chamam aqui de experiências adversas na infância, Adverse Childhood Experience. Eu falei certo? Treinei bastante, quase não sai. O secretário está me ajudando. Adverse Childhood Experience, as ASCII. Por que eu trouxe o termo em inglês? Porque você vai ver o termo na internet, se você pesquisar, vai ter uma pesquisa chamada ASCII. Qual é o seu nível na avaliação ASCII? Tá? É por isso que eu trouxe dessa forma. Então, esse estudo dá conta de que as crianças, no seu ambiente familiar, eles sofrem abuso físico, abuso sexual, emocional, negligência física, negligência emocional, exposição à violência doméstica, abuso de substâncias químicas, doenças mentais domésticas, separação ou divórcio dos pais. É lógico que são muitos, mas aqui foi elencado só esses aqui para o estudo, tá? Os principais, o que teve maior relevância, foram esses quesitos aqui. Então, a criança que tem abuso físico, ela apanha de forma desproporcional. Abuso sexual, não precisa haver uma sexualidade explícita, não é, de penetração, mas pode ser uma sexualidade de abuso em todos os sentidos, não é? Elogios que não sejam assim, que não sejam construtivos, mas que deixam a criança constrangida, tá? Abuso sexual nesse sentido também. E na escola também ele sofre disso, sofre com isso, tá? É o bullying, tá? Da sexualidade. Então você vê, olha, abuso físico, abuso sexual, abuso emocional, negligência física. O que é a negligência física? É a falta de carinho. Os pais não abraçam os filhos. E eu digo para vocês que durante um tempo, porque eu sou pai de 2 filhos homens, eu evitei de ter esse contato, esse afeto do abraço, por questões machistas mesmo. Eu confesso isso. Eu evitei durante um tempo. E quase perdi. Tá? Isso é sério. O contato físico, ele é tão decisivo, a negligência física, ela é tão decisiva na criação dos filhos, quanto a emocional. Se você xinga o seu filho, se você denigre, se você humilha, se você faz comparações com o seu filho, se você deixa de abraçar, de dar afeto físico para ele, é semelhante. A gente pensa que não é, mas é. A gente chega cansado do trabalho, a gente não quer nem saber de nada. Não é? Trabalha de manhã, de tarde, chega em casa com aquela fome de professor no final do expediente. Quem não conhece? Presente. Tomou café a tarde toda na escola, mas chega em casa. Quem nunca? Sei bem o que eu estou falando. E aí os filhos sabe o que eles querem? Carinho. Eles querem um abraço.
e você quer diário. Eu quero terminar esse negócio porque senão a coordenadora não vai me deixar em paz. Veja que nós estamos tratando das questões emocionais com vocês. Imagine como é na casa dos seus alunos. Não é tão diferente assim, tá bom? Porque se vocês trabalham para sustentar a família, os pais desses alunos também trabalham e têm um comportamento semelhante, porque isso está sendo reproduzido na sociedade, massificado pelas mídias. É assim que está acontecendo. E o resultado que a gente vê no Brasil hoje, algumas coisas acontecendo, acontece sempre a reboque do que acontece na Europa e nos Estados Unidos. Queira ou não queira, é isso. As modas, todas elas, de onde vêm? As gírias, os jeitos de ser, as tendências tecnológicas, as tendências de pensamento, todas elas vêm de onde? Tá? E esse estudo aqui, doutora Nadine Harris, membros da família encarcerado, isso aqui tudo afeta o aprendizado das crianças, tá bom? Vamos lá. Aqui, o Dr. Eric Kendall, isso também você vai perceber que gera memórias. Tudo aquilo que nós vimos anteriormente gera o quê? Memórias. Essas memórias são armazenadas juntamente com a emoção vivenciada no momento. Esse fato explica por que costumamos lembrar episódios passados que foram marcantes. Dr. Eric Kendall, ele foi ganhador do prêmio Nobel e ele fez um estudo nesse sentido, muito profundo, e verificou que as pessoas que passam por momentos adversos, né, como disse a doutora Nadine Harris, as adversidades da infância, elas são gravadas, e não só na infância, tá, gente? Isso é muito normal. As experiências de separação que de repente você passou, ouviu alguém passar, ele traz traumas, e traumas profundos. Se trazem você, imagina nos filhos como é que é. Tá? Continuando aqui, a doutora Nadine, ela vai falar aqui, sobre as experiências adversas na infância. Ela tem uma progressividade, e eu já vou concluir aqui, já estou concluindo, tá? Olha só. Começa com as experiências adversas. Evolui para, presta bem atenção, déficit social, emocional e cognitivo. Evolui. Esse é o segundo nível, o segundo grau. Você percebe isso na escola. O aluno não quer se relacionar. Ele é emotivo. Ele é bravo ou ele é acanhado demais. Faz parte da personalidade da criança. Você percebe se é parte dela ou se a criança mudou de um tempo para cá. E ela começa também a ter um déficit cognitivo. Não consegue aprender o que você ensina, porque o emocional dela está afetado. Evolui para a adoção de comportamento de risco à saúde. Isso aqui evolui conforme o tempo. E conforme o estudo da doutora, e ela fala isso muito bem no TED Talk, né? Ela explica isso com muita propriedade, além dos artigos que ela expõe, é o seguinte: quando essas experiências adversas acontecem na vida de uma pessoa, elas não se curam sozinhas. Quem você já ouviu falar assim, olha, não, esse negócio não passa, meu filho? Tá? As desventuras de um namorico passam. A humilhação que você sofreu também passa. Se não for tratado, ele evolui. Começa com a experiência, começa a participar, aconteceu o déficit, adoção de comportamento de risco, próximo, doenças incapacitantes e problemas sociais, morte precoce. Esse estudo dá conta de que dessas 17 mil pessoas que foram estudadas, avaliadas, essas pessoas tinham problemas cardíacos, problemas relacionados às juntas, problemas estomacais, e segundo a doutora,
vai muito mais profundo que isso. Se não tratado esses problemas, ele entra no DNA da pessoa, ele começa a ser reproduzido até para os seus descendentes. E conduz a pessoa a uma morte precoce. Segundo essa pesquisa, se não tratado esses problemas emocionais, a pessoa perde até 20% da sua vida útil. Ela morre até 20 anos mais cedo do que ela deveria viver. Então, assim, é importante esses dados aqui para a gente entender o que estamos vivenciando. Na realidade, esse estudo foi feito em 2005, 2007, para você ter uma ideia. Imagina o quanto isso já evoluiu, ao ponto de chegar como nós estamos. Alguém dizia, a pandemia está acontecendo lá na China, não vai chegar em Juruti. Chegou e chegou forte, né? E é por isso que nós estamos aqui conversando, nos precavendo. Porque quem vai ajudar a alterar essa realidade somos... Diga assim, sou eu. Diga aí para você, sou eu. Quem vai ajudar a alterar essa realidade é você, sou eu. Somos nós, lidando com os nossos alunos, entendendo essa realidade, tá? Olha aqui, ó. No contexto escolar, sabe o que acontece também? Impaciência dos servidores. Você não imagina o quanto nós não percebemos quando nós chegamos irritados com os dissabores da vida e despejamos nos nossos alunos. E isso não é só o professor, são todos os servidores da escola, desde o porteiro, passando pela secretaria, passando pelas pessoas que estão limpando, todos, de alguma forma, influenciam os nossos alunos e precisamos ficar atentos. Por isso a importância do projeto Escola Acolhedora, porque ela vai tentar ajudar a tratar essas questões socioemocionais nos servidores, nos alunos e na família. Tá? Olha lá, instabilidade emocional dos servidores. Tem gente que está puxando os cabelos e não entende mais por que o aluno age daquela forma. Ele não entende por que o aluno age daquela forma. Tem tantos anos de experiência, mas nunca viu o aluno se comportar daquele jeito. Um aluno ou alunos se comportar daquele jeito. Você não está entendendo mais nada. Sabe por quê? Esse aparelho aqui ensina para os nossos filhos e crianças coisas que nós nem compreendemos. Nós não compreendemos. Comportamentos que nós não compreendemos. E isso causa o quê? A nossa incapacidade de lidar com esses comportamentos. Mas sabe qual é a base de tudo isso? A base emocional. Se você consegue tratar as suas emoções, você consegue vivenciar algo melhor. E aí eu vou ensinar uma técnica inicial aqui, que eu já ensinei muitas vezes, mas não faz mal a gente repetir, tá? Começa, é umazinha delas só, tá? É a respiração. Quem prestou atenção na sua respiração desde que chegou aqui? Você sabia que você tem capacidade de desacelerar a sua mente? Está todo mundo preocupado com um monte de coisa aí, né? Pensando um monte de coisa. Vamos desacelerar juntos a nossa mente? Vamos lá? Respira aí, se ajeita na cadeira, respira profundamente. Esse movimento aí, tá bom? Seu pulmão vai agradecer, sua mente, seu cérebro vai agradecer. Respire profundamente pelo nariz e solta pela boca, vai lá. Tipo soprando, vai lá. Mais uma vez, tenta sentir a batida do seu coração. Próxima respiração bem forte, vai. Desacelera. Desacelera a cabeça. A última vez, terceira vez, vai lá. Agora, mantenha-se prestando atenção na sua respiração e respirando um pouquinho mais profundo
do que você estava respirando normalmente. Encha um pouco mais o seu pulmão diário. Encha. Isso é necessário, isso é saudável. A gente só respira um pouquinho. E a gente acaba guardando trauma, estresse. E a gente vai, de alguma forma, acumulando tijolinho por tijolinho. Até criar um muro emocional que precisa ser quebrado à luz de um tratamento psicológico. E, gente, preste bem atenção. Eu, conversando com o Dr. Ed, que, segundo informações, está numa outra escola dando um atendimento, uma palestra também. Gente, não vamos desprezar o atendimento psicológico. Não tenha vergonha de procurar o psicólogo. Tá? Eu nunca tinha procurado um psicólogo. Digo para vocês que a conversa que flui em uma sessão, em uma conversa dirigida com o psicólogo, é uma conversa muito bacana. Te faz refletir sobre o que está acontecendo contigo. E o que ele passa, não é, talvez precise até de tratamento com remédios, de tão forte que está esse muro emocional em você. Mas se você tratar as enfermidades psicológicas de forma rápida, em cima do que está acontecendo, as chances de você recuperar, de você melhorar e ter uma vida, uma qualidade de vida melhor, é muito grande. Então pare com esse negócio de ficar na pilha dos alunos lá. O aluno que foi para o atendimento psicológico é leso, é doido. E se eu for também, eu vou pegar a pecha de doido. O professor ficou maluco, está procurando psicólogo, psiquiatra. Para com isso. Para com isso. Procure. Ah, mas eu não quero procurar aqui em Juruti. Porque, não sei o quê. Mas Santarém, né? Aí em Manaus, tem atendimento até online, tá? Meu filho me surpreendeu. Meu filho mais novo me surpreendeu. Ele estava com transtorno de ansiedade e ele, vendo na internet, ele percebeu sinais de ansiedade. E sabe o que ele fez? Contratou um psicólogo online e tratou a situação dele. Sabe qual era o sintoma mais evidente dele? Ele ficava toda hora perguntando assim: pai, que hora é? Aonde ele estivesse. Ele ficava perguntando com o celular dele na mão. Mas ele perguntando: que hora é essa? Que hora é essa? Ele não sabia nem por que ele estava perguntando que hora é essa. E ele estava no meio de um curso, trabalhando muito. Então ele desenvolveu esse problema. E só uma sessão. Não sei quanto foi que ele pagou, se foi R$100 ou se foi R$120. Estou falando isso aqui, gente, porque eu preciso incentivar você e a mim a cuidar da nossa saúde mental. Repetindo de novo o que o doutor Ed sempre fala: quem é que cuida de quem cuida? Você cuida de um monte de gente. E quem cuida de você? Você tem que cuidar de você procurando ajuda, admitindo que você precisa de ajuda. Procura Deus em oração. Procura um pastor da sua igreja, um padre da sua paróquia, sei lá. Procura uma orientação espiritual. Mas pare com esse negócio de dizer que você é um super-homem ou super-mulher. Você não é. Eu também não sou. Precisamos de ajuda para ajudar os nossos alunos. Tá bom? Ó, bullying na escola. Isso aqui mata todos nós de remorso. Porque a gente vê que um aluno está sendo ameaçado, né? Humilhado, mas a gente não vê o momento que isso acontece. A gente só vê os efeitos. Mas quando você vê a coisa acontecer e tem provas, tem que fazer isso aqui, gente. Olha, o bullying precisa ser identificado, curado, educado, resolvido e, se necessário, punido. Precisa resolver essa questão na escola. Porque senão nós vamos ter alunos carregados emocionalmente e que vai te dar muito mais trabalho e não vai aprender. E vai evoluir esse problema. Certeza. Certeza científica de que o problema
do bullying, se não for tratado, ele vai evoluir para coisa pior. Nós estamos vivendo isso na pele. Então não é hora mais de duvidar, é hora de agir, certo? Olha lá. Sobre conversar com os alunos. Você conversa com seus alunos? Agora sim, chegou a hora em que você precisa fazer o quê? Falar com eles. E com muito cuidado, no caso da educação infantil e do fundamental também. Falar sobre o medo. O que é o medo? Eu vou passar exatamente por slide que fala do medo aqui. O medo? Desculpa. Saiu daqui. Pronto. Vamos voltar. O medo é algo que todos nós sentimos. E ele é bom na medida em que ele te protege das coisas erradas. Ele te protege de pular daqui e machucar o teu joelho. Eu tenho medo de pular daqui. Aos 47 anos de idade. Eu sei que se eu pular dessa altura aqui e não estiver bem aquecido, algum problema vai dar nas molas, né? Por isso eu tenho um certo receio. Lá, uma determinada altura. Aos 18 anos, isso aqui era brincadeira. Pulava de baixo para cima, né? Era, até o contrário dava para fazer. Agora, só de pensar nisso dói, né? Ei, fale com seus alunos sobre o medo. Ele não precisa viver travado pelo medo, mas ele precisa ter o medo como seu aliado. Uma criança precisa ser orientada. Vocês já sabem disso, mas falar isso na palestra é muito bom. Você precisa orientar os seus alunos a não confiar nas pessoas cegamente. Precisa dizer para elas que as pessoas estranhas não é para elas terem um contato tão aberto. Ou, em alguns casos, contato nenhum. Evitar o contato com pessoas estranhas. E às vezes a gente esquece de falar isso, porque a gente está cheio de atividade pedagógica para dar. Mas essas orientações de vida, que às vezes os pais se esquecem de dar, a gente precisa reforçar lá. Ei, não vá para o lugar e fique sozinho. Não vá para a beira da rua e fique sozinho, sozinha. Se alguém mexer com você, começar a te apalpar de um jeito diferente, fale para a professora, fale para o pai, fale para a mãe, não se cale. Medo, ele pode ser bom, mas ele pode ser mau. Precisamos ficar atentos a essa questão. Fale sobre o medo com as crianças. Fale. Fale sobre a realidade que pode ser boa e pode ser má. Às vezes você fala assim, mas o meu coleguinha ele é muito legal. Lembre-se que o seu coleguinha que é muito legal, em algum momento ele também pode te frustrar. Ele pode ser mau. Lembre ele que a moeda ela tem dois lados. Nós somos assim. E ela precisa ficar preparada. E sabe o que se chama isso? É preparar o aluno para ele ser resiliente emocional. Quando ele ficar frustrado, ele não se desabar. Ele saber que aquilo ia acontecer. Ou podia acontecer. Tá bom? Micro e macro violência. O que é isso? É a violência que acontece com o aluno aqui do ladinho, né? O aluno belisca o outro, ou então pega o lápis e fura. Ou então pega lá na hora do lanche e joga a terra dentro do lanche do outro. Isso é uma micro violência. Aquele aluno que foi insultado, batido na microviolência durante um bom tempo em casa, na escola, na rua, aquilo vai sarar dentro dele? Dificilmente. Mas é muito difícil. Aquilo vai evoluir. E nós precisamos entender e observar isso, ok? Todos nós temos a tendência de fazer o bem ou o mal. Precisamos falar isso de uma forma agradável, de uma forma que o aluno entenda e que ele não fique traumatizado, mas ele precisa saber a realidade da vida. Olha lá. Já foi. Gente, esse aqui é as atividades desenvolvidas durante o projeto. Eu já quero passar diretamente para finalizar.
nós queremos, nessa oportunidade, seria muito bom apresentar o projeto Escola Acolhedora, mas é preferível que a gente o faça nas escolas. As escolas que desejam aderir ao projeto, tá? Como a escola Elza Albuquerque e a escola Maria da Saúde aderiram, e os professores já estão tendo acesso a esses conteúdos aqui. Esses cursos, tá? Eles estão no AvaMec, são gratuitos, são rapidinhos de fazer, tá bom? A trilha formativa do Instituto Ayrton Senna ajuda na regulação emocional, na conexão com o outro, gestão do ensino, aprendizagem e inventividade. São cursos rápidos, práticos, que vai te ajudar a melhorar emocionalmente. Esse portal aqui, Vivecer, cedeu um curso aqui para o AvaMec de apenas 2 horas. Mas ele tem um curso completo de 40 horas e é gratuito. E é exatamente sobre acolhimento, bem-estar na sala de aula. O curso é gratuito. Todos podem ter acesso, inclusive a gente já vai passar para os diretores da escola, professora Orineia, passar para a diretoria de ensino, que vai passar para os diretores, e os diretores vão distribuir nas escolas. Se você quiser começar a fazer, não tem problema, tá? Faça. Você vai ficar mais preparado, você vai saber o que o seu aluno precisa, inclusive atividades lúdicas, muito práticas e gostosas de fazer lá na sala de aula. Gente, eu fiz um curso, eu amei. Todos eles, tá? É muito bom e vai te ensinar técnicas muito importantes para você se controlar emocionalmente. É muito bacana, muito mais do que a respiração, tá? Técnicas importantíssimas para você se regular emocionalmente, tá bom? O que mais? Olha lá. Começar é preciso. O medo, estava aqui o slide, mas não vou falar mais disso não. O medo é uma emoção e ele pode fazer tudo isso aqui, tá? Vamos lá. Uma outra coisa aqui, olha. Apresentar a escola como um ambiente seguro. Vamos canalizar. Eu preferi trazer isso aqui para que você possa lembrar. Converse com seus alunos. Diga para ele, a escola é um ambiente seguro. Ao contrário do que estão dizendo por aí, que vão entrar na nossa escola e vão matar os alunos, a machadada, tá? Diga isso com todo o seu cuidado, todo o critério. Diga, a escola é segura. Essa escola é segura. As pessoas que estão sendo contratadas, os policiais, os guardas que estão sendo colocados aqui, eles são necessários para a sua segurança. Faça eles entenderem que aquilo ali não é um estado de guerra, mas sim uma necessidade premente de que os adultos cuidem da segurança das crianças e dos professores. Conversar com esse pessoal, apresentar as pessoas adultas para ajudar a manter. Cada um precisa promover a paz no ambiente que estiver. O ser humano pode cooperar. Tá? Isso aqui é extremamente importante para que você possa reproduzir isso na sala de aula. Reproduzir na escola. Tá, gente? O nosso maior interesse é que vocês saiam daqui com algo realmente estruturado. Estamos chegando alguém da guarda municipal aí, tá bom? Mas uma frase aqui para tranquilizar. Depende do ponto de vista, né? Depende do ponto de vista. A vida é difícil. É preciso coragem para viver. Diz Guimarães Rosa, tá? E assim concluímos a nossa palestra. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu preciso colocar isso aqui não só por uma questão comercial, tá? Foi falado com a secretaria. A gente trabalha com palestras para empresas e treinamentos, tá? Mas para as escolas a gente não cobra nada, tá? Então nós temos palestras sobre inteligência emocional e resiliência, produtividade, propósito e gestão de tempo, profissionais de alta performance, que já foi ministrado nessa escola, e segundo o diretor foi muito bom. Aprovou, professor?
Beleza, o professor Juscelino ali assentindo, tá? Clima organizacional. São palestras que fazemos, sim, em ambientes corporativos, em company ou coisa do gênero, puder divulgar, divulga. Mas não tem problema. Para a sua escola, a gente faz gratuitamente. E a gente só quer colaborar, só quer contribuir. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe a vida de todos. Obrigada, professor Edson. Nesse momento,